quem não me conhece, eu sou a Cíntia. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer aqui no YouTube sobre pranayama. Quem não assistiu o primeiro, por favor, assista, tá lá na página. Eu vou dar continuidade a partir do ponto que eu parei, então a gente vai entrar no metabolismo da respiração. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu tô explicando os fundamentos do pranayama, o metabolismo da respiração, para que você possa se preencher de fundamentos, da base do conhecimento e se conscientize através disso da importância desses exercícios milenares para os dias atuais, para os momentos de crise, para os momentos de transformação, para os momentos de grandes desafios que estão chegando até nós através das mudanças climáticas, através da sociedade e através das relações pessoais e através de nós mesmos, daquilo que está acontecendo dentro de nós nessa época que a gente está passando, que é uma época especial, uma época de tecnologias novas, uma época de grandes desafios. É por isso que eu estou passando os fundamentos do pranayama, para que você compreenda e escolha praticar. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, ele traz uma introdução bem importante. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o metabolismo da respiração. Então, o pulmão, ele purifica o sangue de todo o corpo através da eliminação de CO2 e a absorção de O2 pela respiração na corrente sanguínea. Então, eu sou enfermeira, estudei bastante anatomia e fisiologia, então para mim é uma alegria poder explicar o metabolismo da respiração. Quando a gente solta o ar, a gente acha que soltou todo o ar, mas a gente não soltou. Existe um ar residual que fica bem na base dos nossos pulmões e esse ar é cheio de CO2. Através do controle da respiração, a gente consegue eliminar todo o ar residual. Com isso, a gente abre espaço no nosso pulmão para a entrada de mais ar puro, cheio de oxigênio e de prana. Então, um dos exercícios de pranayama que eu vou ensinar no final desse vídeo consiste justamente na gente desenvolver a habilidade de eliminar todo o ar dos pulmões na expiração, para que a nossa inspiração seja mais expandida, pura, cheia de oxigênio para encher o nosso metabolismo de energia. Mesmo em situações onde a gente se sinta cansado. Aliás, quem desenvolve pranayama se sente menos cansado no dia a dia, mesmo em rotinas bem agitadas. Bom, uma outra informação importante com relação ao metabolismo da respiração, já tem estudos que comprovam, inclusive saiu uma notícia no G1, lá no ano da pandemia, em 2020, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, o link dessa notícia do G1 na descrição do vídeo. Lá durante a pandemia saiu um artigo falando sobre a respiração curta e sobre a respiração longa. Para dar uma introdução, no yoga a gente estuda, na literatura do yoga, que a respiração longa prolonga a vida e a respiração curta encurta a vida, porque é menos energia, é menos oxigênio e o nosso metabolismo acaba ficando mais lento. Já a respiração longa, que preenche todo o pulmão de ar, enche o nosso sangue, troca as gasosas, oxigênio para o sistema nervoso central, sistema endócrino, tudo conectado. Então os indianos falam até da tartaruga, aquela tartaruga que vive muito, muito tempo, porque ela respira lentamente e longamente e solta o ar lentamente e longamente. Bom, essa notícia do G1 fala sobre a associação
da respiração curta com a hipertensão arterial sistêmica. Para quem não sabe, a hipertensão é a doença mais prevalente na humanidade hoje e é a doença que mais mata. Podem, nas pesquisas, tá acima de outras doenças também comuns entre nós, está a hipertensão arterial sistêmica, porque as consequências no metabolismo são inúmeras e ela pode ser desencadeada pelo estresse, pela alimentação, pelo sedentarismo, pelo tabagismo. E a hipertensão arterial sistêmica está bem ligada também à diabetes 2. Então, quando a gente tem uma respiração curta, a gente tem maiores chances de desenvolver a hipertensão. Nessa notícia do G1 está escrito o seguinte: hoje em dia, de um modo geral, respiramos 16 vezes por minuto, quando somos adultos considerados saudáveis, sendo essa, na verdade, uma respiração curta, extremamente curta. A respiração capaz de promover com efetividade relaxamento, retroalimentação entre coração, pulmão e cérebro, ou seja, a alimentação capaz de promover nutrição, troca entre o nosso coração, o nosso pulmão e o nosso cérebro de maneira efetiva, eficaz e completa, além de trazer um sono tranquilo, um bem-estar mental e um equilíbrio da frequência cardíaca e da pressão arterial sistêmica através da ativação do nervo vago, que é um nervo que nós temos no nosso corpo. Esse nervo ele vai ativar baroreceptores responsáveis pelo controle e pela ativação do sistema parasimpático, que é o sistema metabólico que diminui o fluxo de impulsos de luta ou fuga, reduzindo o estresse. Bom, esse sistema de baroreceptores, ele é ativado pela musculatura diafragmática. A musculatura diafragmática, que se encontra na base do pulmão, ela se movimenta enquanto a gente inspira e expira. Quando a gente inspira longo e expira longo, o diafragma ativa mais efetivamente esse nervo vago, promovendo uma continuidade um pouco mais longa do sistema parasimpático, mantendo o nosso corpo em relaxamento por mais tempo. Como a gente respira curto, o nosso corpo entende que a gente está num momento de estresse, que é para lutar ou fugir. Esse é o sistema simpático. Quando a gente respira longo, o nosso corpo entende, tá tudo bem. Mas a gente pode respirar longo mesmo em situações de grandes desafios, se a gente treinar. Por isso vem o pranayama. Bom, continuando essa notícia do G1, a nossa respiração moderna é curta e superficial quando comparada à respiração original saudável dos seres humanos. A respiração saudável dos seres humanos, então, precisa ser mais longa do que essas 16 vezes por minuto. Quanto mais longa a respiração, mais longa a nossa vida. A notícia completa está na descrição do vídeo. Mas por que é importante eu ter explicado isso? Porque a base dos exercícios respiratórios do yoga é aprender a reter ar nos pulmões e a manter os pulmões vazios e a expirar num tempo mais longo do que a gente inspira. No vídeo 1,
no primeiro vídeo, eu passei no final do vídeo uma dica de exercício respiratório, através do qual a gente começa a aprender a controlar e ter uma expiração no dobro do tempo do que a gente inspira. Fazendo isso 5 minutinhos por dia, todos os dias, aos poucos você vai perceber o relaxamento e o bem-estar que eram para ser condições naturais nossas. E o quanto os estados mentais estão intimamente conectados com a respiração. E o quanto a respiração pode alterar os nossos estados mentais. Hoje eu vou ensinar a respiração completa no final do vídeo, que é uma respiração que também ajuda muito a gente a conseguir respirar mais longo e também menos vezes por minuto. De acordo com essa notícia do G1, o ideal era que a gente respirasse 6 vezes por minuto e a gente respira 16 vezes. Então, olha como a gente está respirando curto. Como que é essa respiração completa? A gente começa inspirando e percebendo, antes de mais nada, a projeção abdominal. Inspira e percebe que o abdômen projetou para frente. Em seguida, a gente percebe a região das costelas se alargando. E por último, o alto do peito subindo. Só aí a gente já não vai fazer, vai estar acostumado a fazer, porque a gente tem a tendência de manter o abdômen contraído. Quando a gente respira, de um modo geral, a gente respira permitindo que as costelas se expandam, mas não tanto, e subindo o peito, porque a gente quer manter o abdômen firmão. A gente está muito ligado a essa parte da estética, do abdômen estar bem firme e tal, e na respiração o certo é que o abdômen esteja relaxado. Então, o treino é relaxar o abdômen, sem se importar com a forma física disso. Relaxar o tempo todo, o dia inteiro, e evitar roupas que fiquem apertando demais o seu abdômen. Inspira, permite a projeção abdominal, depois observa que as costelas vão para os lados e tenta permitir que façam isso. E por último, o peito se eleva, retém ar nos pulmões aí. Mantém ar nos pulmões enquanto for confortável. Quando for expirar, vai controlar primeiro o peito que volta à sua posição original. Depois, as costelas voltam à sua posição original. E por último, o abdômen relaxa, voltando à sua posição original. Quando terminou de expirar, percebeu que o abdômen está relaxado e os pulmões estão vazios, contrai o abdômen, puxando o umbigo para perto da coluna vertebral e solta um pouquinho mais de ar. Vai ver que tinha um ar residual, que nesse momento você elimina. Eliminado o ar residual, começa a inspirar novamente. Abdômen relaxado. Inspira, meu abdômen vai lá para frente. E concomitantemente, a hora que ele já está lá na frente do natural dele, as minhas costelas começam a se expandir. E depois o meu peito sobe e eu retenho o ar. Pronto, já reti o que é confortável. Começo a expirar, ou controlo. Primeiro o meu peito vai descendo, depois as minhas costelas começam a se aproximar novamente. Por último, meu abdômen relaxa. Soltei ar. Puxo o meu umbigo para perto da minha coluna, solto o ar residual. Inspiro de novo e começo o ciclo de novo. E vou fazer isso por 5 minutos. Gente, esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre pranayama. Assistam o primeiro e depois que eu terminar esses vídeos dos fundamentos,
Eu vou fazer um vídeo com várias técnicas, explicando uma por uma. Lembrando que essa explicação está sendo dada como uma forma de inspirá-los a pôr em prática essa técnica antiga capaz de promover estados mentais que te facilitem o enfrentamento dessa situação de crise planetária que a gente está passando, ecológica, social, interna e de relacionamentos como um todo. Então fiquem atentos, assistam o próximo vídeo e, se puderem, comenta aqui se você já pratica, se você gostaria de saber mais, se você concorda que a respiração, estando intimamente ligadas aos estados mentais, também está intimamente ligada com a condição que a gente está passando, uma vez que a situação que a gente vive é um resultado dos nossos estados internos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Até já.